lá. A importância da igreja. Amado, eu sei que nos últimos tempos, muitas pessoas têm dito: eu sou a igreja, eu tenho uma Bíblia, eu não preciso ir lá. Eu posso ficar aqui, porque eu sou a igreja, né? Afinal de contas, eu não preciso de ninguém. Amado, eu quero que você entenda hoje a importância da igreja. Então vamos ver o porquê da igreja, o porquê de você estar aqui, porquê você se senta aí, porquê você ouve esta palavra, né? Quais são as implicações da sua vida com a palavra de Deus, com a igreja de Cristo nesta terra. Então diz a palavra do Senhor em Mateus 16, 18, diz assim, olha: também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, a palavra Pedro é Petrus, que quer dizer pedrinha, tá? E sobre esta pedra, então não está falando de Pedro, tá? Então Pedro está aqui, também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra é a pedra de sustentação. Jesus é a pedra angular. Então, amado, edificado sobre a pedra que é Jesus. E diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja, contra a igreja de Jesus nesta terra. Se você crê, diga amém. Glórias a Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Deus querido, Deus maravilhoso, Deus que é por nós, Deus que nos trouxe aqui, que tocou o nosso coração, Senhor. Obrigada por esta noite bendita. Obrigada por esta palavra separada, preparada, Jesus, que vai falar aos nossos corações, que vai penetrar na nossa mente, Senhor, no nosso espírito, Senhor, vai nos transformar, vai nos despertar para aquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, para que possamos nos esvaziar totalmente de nós nesta hora, Senhor, para que Tu cresças, Senhor, para que a Tua vontade se manifeste, Senhor, para que sejamos avivados, Senhor, em nome de Jesus, e que possamos buscar sempre entender que Deus em primeiro lugar é a melhor coisa que nós podemos fazer. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja sempre louvado. Igreja amada, igreja preciosa, ovelhas benditas do Senhor, noiva de Cristo. Amados, é importante que todos saibam que a igreja é a instituição mais importante da terra. A igreja. Por quê? Porque ela foi comissionada, chamada para uma missão. Vai pensando nisso, amado, vai pensando. E Jesus se revela na história através da igreja, amado. Não é através de uma reuniãozinha lá onde tem um bolinho de laranja e todo mundo fala, cada um fala o que quiser. Não. Então foi dada à igreja a autoridade para revelar os tesouros do reino espiritual. Ou você pensa que você descobre os mistérios de Deus um dia quando você escorregou numa casca de banana e você falou: opa, foi revelado a mim. Não. É através da igreja que os mistérios de Deus são revelados. É através da igreja que os tesouros escondidos do reino espiritual são manifestados. Para quê, amado? Para que a igreja possa sustentar a verdade de Deus aqui na terra. Você tem que entender, amado. A igreja é muito importante aqui na terra. A igreja é responsável por transmitir a verdade de Deus na terra. Então, quando a igreja está forte, a sociedade é forte, a cultura é impactada positivamente. E quando a igreja é fraca, ela é negativa na sociedade e na cultura. Então, quando a igreja, amado, está fraca, sem expressão na sociedade, a sociedade em geral é corrompida. Não sei se você está vendo aí o que está acontecendo ultimamente, amado. Nossa, tudo que é bandidagem se tornou certo. Tudo que é horrível, deplorável, amado,
consequência da fragilidade, da fraqueza da maior instituição de Deus, que é a igreja aqui na terra. Então, amado, nós temos que ser um povo forte. Não é sozinho, porque o Senhor está falando aqui para nós sobre igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja. Então, amados, nós somos a igreja. Então, vamos ver alguns pontos aqui sobre a igreja. Primeiro ponto: a igreja é promessa de Jesus. Então, igreja é uma instituição divina, não humana. E tem muitas pessoas que humanizaram a igreja, não é? Então, quem criou a igreja, quem estabeleceu a igreja, quem morreu pela igreja foi o próprio Deus. Então, igreja é uma promessa. E a palavra igreja é mencionada pela primeira vez por intermédio de Jesus, quando ele, junto aos seus discípulos, profetizou que a igreja viria. Porque, amado, quando Jesus andava aqui na terra, não tinha igreja. O que se tinham era o quê? Sinagogas, que eram locais onde os judeus se reuniam ali. Para quê? Para os rituais da lei mosaica. Então, nós estamos falando aqui de igreja no sentido de salvos, amém, amados? Reunidos com poder, com autoridade de Jesus. Isso só passou a existir depois de Pentecostes. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, que efetivamente o seu Espírito veio e habitou nos seus filhos e nos salvou. Então diz Mateus 16:13: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam. Então, uns diziam João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então, amados, as pessoas não sabiam muito bem quem era Jesus. Falavam que era a encarnação de algum profeta passado. Versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 16: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Versículo 17 diz: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Então, amados, só pode saber que Jesus é quem Ele é, a encarnação de Deus, na manifestação de Filho, de Salvador, quem Deus revela. Então, Deus se revelou a você, Deus se revelou a mim, amado, como Filho de Deus. Versículo 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro. Olha lá, Petros, pedregulho, pedrinha. E sobre esta pedra, né, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19 diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus, amado. Então pense nesta hora, rapidamente. O que é que você precisa nesta hora ligar aqui na terra para ser ligado no céu? Pense. O que é que você precisa, amado? E o que é que você precisa desligar aqui da terra para ser desligado no céu? Pense aí, amado, porque às vezes a gente tem coisas que estão ligadas aqui que precisam ser desligadas rapidamente. Para quê? Para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Então, amados, isso aqui não era para Pedro especificamente. Isto era para a igreja de Jesus Cristo, que estava ali sendo pré-anunciada, e ela não existia, mas ela viria a existir e teria esta autoridade, diga autoridade, de ligar e desligar. Se ela tivesse o que? Sobre a pedra, sobre Jesus. Então, amado, você, a sua vida está em Jesus, sobre Jesus. Jesus está em você. Então você tem autoridade para ligar e desligar qualquer coisa aqui da terra,
para ser desligado ou ligado nos céus. Então, amado, essa palavra aqui, né, igreja grega, usada por Jesus nessa passagem, é eclésia, que significa os chamados, os tirados para fora. Fora de onde, amado? Onde é que você está? No mundo. Então nós somos arrancados de lá, tirados de lá, né, do império das trevas. Então é importante você saber que este termo eclésia também era usado para assembleia, né, uma reunião, uma eclésia. Ou seja, a ideia, amados, é que a igreja é uma assembleia especial de pessoas chamadas por Jesus. Para quê? Para fazerem parte da família de Deus. Então pensa aí, amado, você foi tirado do mundo para fazer parte de uma assembleia especial, para fazer parte da família de Deus nesta terra. Então todos nós fomos chamados para fazer parte desta família espiritual, família de Deus, né? Fomos tirados do império das trevas, graças a Deus por isso. Então, amados, essa definição é fundamental para a nossa compreensão de igreja como pessoas e não como um prédio, né? Porque às vezes, amados, nós já ouvimos de tudo aqui. Às vezes a gente chamava as pessoas, vamos lá limpar a igreja, né? Vamos fazer o nosso mutirão na igreja, vamos todo mundo, quem puder vir participar. E tinha gente que falava assim, eu vou lá me preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com pessoas, não é com a limpeza. Amado, nós temos que entender que isso aqui é um prédio, que é a igreja, mas é um prédio, e nós temos que estar no melhor lugar que nós pudermos, né? Limpinho, tudo bonitinho, arrumadinho, né? Tudo em perfeita ordem. Claro que nós é que somos a igreja. Nós, cada um aqui é uma pedra, uma pedrinha viva. Nós vimos ali que juntos somos edificados a igreja de Cristo nesta terra. Mas, amados, nós temos que cuidar, tanto da igreja como nós, igreja. Mas sozinho eu não sou igreja, amado. Eu tenho que entender isso. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Quando alguém vier com esse papinho para você, mas eu sou a igreja, mas sozinho nós não somos igreja. Porque primeiro nós temos que ser, cada pedrinha tem que estar ligada a uma outra para formar um edifício edificado. Tá? Então, não aceite quando alguém vier falar essas bobagens para você. Desculpa usar esse termo, mas é bobagem, né? A pessoa não entende, não lê a palavra, não cresce no conhecimento e vem falar coisas para nós, né? Então a igreja ela também é chamada de corpo. O corpo de Cristo, onde quem é o cabeça? Jesus é o cabeça, amado. Então é um corpo de pessoas absolutamente convencidas de que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que Ele é o Salvador. Amado, convencidas e convertidas. Porque tem gente que é só convencida, não converteu os seus caminhos, não entende nada. Por isso, muitas pessoas saíram das igrejas ultimamente. Então, amado, diga assim, olha, eu faço parte da igreja de Cristo. Fazemos parte. Então, vamos ler novamente 1 Pedro 2,5, que diz, também vós mesmos, como pedras que vivem. Eu quero que você guarde essa palavra, amado. Você é uma pedrinha, uma pedra que vive. Sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, mano, só nesse versículo aqui, já tem muita coisa para você entender. Você é uma pedrinha, pedra viva, edificado casa espiritual com uma função. Ser o que? Sacerdócio santo. Com uma finalidade, o que? Oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Então não está falando, como eu disse aqui no começo, não está falando de sacrifício na carne, batismo, não está falando nada disso. Sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Amém? Então nós somos um edifício, ou seja, várias pedrinhas juntas. Olha para quem está do seu lado, você é uma pedrinha comigo. Somos pedrinhas aqui. Somos edificados
mundo, nesta terra. Então nós vimos o primeiro ponto, que a igreja é a promessa de Jesus. Segundo ponto, como fazer parte da igreja, né, da Assembleia Especial? Como ser uma pedra viva do edifício espiritual? Ora, amados, se você é um eleito de Deus, você tem um chamado para fazer parte da família de Deus na terra. Amém? Pensa aí, amados, se você foi chamado para fazer parte da família de Deus aqui na terra, da igreja, da eclésia, da assembleia, dessa reunião, por que tem muita gente que fica em casa? Está fazendo o quê? Vamos pensar. Então, como é que se faz parte dessa igreja, dessa eclésia? Primeiro ponto, pela predestinação. Mas você crê que você foi predestinado? Amém. Então você faz parte da eclésia. Efésios 1,4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, amado, você sabe, se não é predestinado, é o quê? Filho do diabo, filho da perdição, é lobo, não é ovelha, né? O filho do diabo não faz parte da família de Deus, amado. Não faz parte, nem da Assembleia dos Santos, né? De pessoas chamadas por Jesus. Amém? Então entendemos aqui como é que eu faço parte da eclésia? Primeiro, pela predestinação. Segundo ponto, quando Jesus chama. Amado, Jesus te chamou um dia? Te chamou, senão você não estaria aqui. Lembre-se do dia que Jesus te chamou. Você consegue lembrar? Eu me lembro até hoje, foi no domingo. Quem se lembra do dia que Jesus te chamou? Você se lembra? Então, o que acontece? Pela predestinação, nós fazemos parte da eclésia. E segundo, né, Jesus tem que nos chamar. Então você foi chamado, eu fui chamado. Romanos 8,29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então você foi chamado, predestinado. Aí diz assim, ó, no versículo 30: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, mas você está entendendo que você realmente faz parte da eclésia, da igreja de Jesus nesta terra? Amém? Amém? Então vamos ao terceiro ponto. Como é que eu faço parte? Quando Jesus se revela um filho. Então nós vimos que para fazer parte, Jesus, primeiro ele predestina, ele chama e ele se revela, amado. Ele se revela. Gálatas 1,16 diz: revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então Paulo aqui, de posse dessa revelação, desse conhecimento, ele diz o que? Olha, ele se revelou a mim. Para quê? Para que eu pregasse entre os gentios. E eu rapidamente não consultei ninguém. Então Paulo ficou consultando. Mas será? Deixa eu consultar o Google aqui. Deixa eu consultar as redes sociais para ver o que está acontecendo. Não. Ele falou: não consultei carne e sangue. Eu fui consultar a pessoa, não fui consultar ninguém. Amém. Então, amados, nós temos que ter isso na nossa mente. Nós fazemos parte da eclésia, da igreja de Jesus nesta terra. Quarto ponto: quando Jesus tira da morte espiritual e da vida. Então nós vimos aqui, para pertencer a uma eclésia, a uma igreja, primeiro tem que ser predestinado. Segundo, Jesus tem que chamar. Terceiro, Jesus tem que se revelar para a pessoa. E quarto, Jesus faz toda a obra, amado, tirando do império das trevas e transportando para o reino do Filho de seu amor. Então o Senhor tira da morte para a vida. Lucas 15,4 diz: qual dentre vós é o homem que possui
deixam no deserto as 99 e vai em busca do que se perdeu até encontrá-lo. Então, amado, você e eu, nós éramos ovelhas perdidas. Jesus foi nos buscar, nos achou. Pensa aí o lugar que você estava quando Jesus te achou, amado. Pensa. E Ele nos buscou e nos trouxe junto das 99. Graças a Deus por isso. Amém? E aí Ele diz em Efésios 2:1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Então, amado, não foi você, não fui eu, não fomos nós, amados, que um dia resolvemos que, eu vou resolver minha vida hoje. Hoje eu quero mudar. Não, hoje eu vou aceitar Jesus. Não fomos nós, amados, até porque eu quero deixar bem claro aqui, porque a gente vai voltando para a linguagem da lei, né? Aceitar Jesus. Jesus não é um pedaço de bolo. Jesus não é uma maçã. Jesus não é uma coisa, um copo d'água. Aceita um copinho d'água? Aceita um pedacinho de bolo? Aceita Jesus? Não, amado. Não é aceitar. Aliás, foi Jesus que nos aceitou. Porque nós estávamos mortos em pecados e delitos, não é? Então não fomos nós que demos uma chance para Jesus. Porque, amados, o mundo aí fora, o mundo da lei aí fora, prega que Jesus fica lá mendigando, batendo na porta. Pelo amor de Deus, deixa eu entrar. É isso que a lei prega, amado. Pelo amor de Deus, me aceita, me aceita. Eu sou coisa boa, eu sou algo bom, me aceita. Como se Jesus fosse um mendigo, mendigando o nosso amor, mendigando a nossa atenção. Amado, nós é que precisamos de Jesus, não é Ele que precisa de nós. Então não fomos nós que aceitamos Jesus, Ele nos aceitou. Então diz que, olha, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ele diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Amados, nós andamos outrora, não andamos mais. O diabo não atua mais na nossa vida. Diga graças a Deus por isso. Ele atua nos filhos da desobediência. Sabe naquelas pessoas rebeldes? Sabe? Não, eu achei uma coisa melhor aqui, deixa eu seguir isso aqui, amado. O inimigo está atuando na vida dessas pessoas. Porque, amado, Jesus se revelou a mim e a você. E Ele nos transportou, amado, da morte para a vida. Ele nos deu vida. Ele nos libertou de algo horrível. Lá atrás, no nosso passado, a gente andava. Nós seguíamos o curso deste mundo. Mas um dia o Senhor lá deixou as 99 ovelhinhas e foi buscar a gente que estava lá, mano. Eu e você. Estávamos lá mortos e Jesus cuidou de nós, nos tratou. Amém? Então somos salvos. Vamos ver o quinto ponto, para entendermos aqui como é que faz parte da eclésia, da igreja de Cristo. Quando Jesus salva por sua graça. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos. Amado, se é graça, é graça. Não é por merecimento. Mas eu fiz algo que eu mereci. Não merece. Nós não merecíamos, mas foi por graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, amado. Então, nós vimos aqui como é que uma pessoa faz parte de uma igreja, da igreja de Cristo nesta terra, da eclésia, da Assembleia dos Santos. E isso é algo que você tem que ter responsabilidade, amado. Isso é algo, amado, que você tem que ter gratidão no seu coração por pertencer a uma igreja, por pertencer a um corpo, porque quantas pessoas estão jogadas aí nesse mundo, estão mortas em pecados, em delitos, pessoas que estão no lixo, na lama, estão dizendo que é certo o que elas estão fazendo. Amado, está difícil assistir uma televisão, está difícil olhar para uma rede social, está
Está difícil ler um comentário, amado, porque o mundo jaz no maligno. Não, e hoje, para completar, ainda ouvi a pessoa falando, não, porque a maconha tem que ser liberada, porque, né? Eu assim, tremo os céus. Não, porque o aborto. E a menina gritava assim, eu amo matar os bebês. Tremo os céus, amado, e achando que é direito, eu quero liberdade, porque eu amo matar os bebês. Demônio, exatamente demônio, amado. E as pessoas agora estão aplaudindo essas coisas. Então, glórias a Deus, porque nós fazemos parte da eclésia de Deus nesta terra. A igreja de Jesus nesta terra, amado. Então, Jesus se manifestou, né? A salvação, Jesus nos salvou, essa graça maravilhosa foi manifestada. Então, que salvação é essa? Porque o quinto ponto fala da salvação. Quando Jesus salva por sua graça. Que salvação é essa? Essa salvação vai muito além, amado, de salvar pessoas de aflições, das aflições deste mundo, né? Do dia a dia. Essa é uma salvação que o homem não pode ter a não ser que Deus manifeste. Porque a salvação vem de Jesus. Ele nos salvou. Ele se deu por nós. Então, amado, o que é que Jesus fez? Nos tirou do inferno. Tirou a gente das mãos do diabo. Foi o que o Senhor Jesus fez. Quando Ele verteu o seu sangue naquela cruz. Ele nos livrou de um destino ruim. E Ele nos deu uma garantia, amado. Eu e você estaremos nos céus, na glória, com Jesus. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Amado, ainda que você ouça, né, lá fora, pessoas dizendo, não, mas se perde a salvação. Se a pessoa roubar, se a pessoa matar, amado, se for um filho de Deus, não vai roubar, não vai matar. Meu Deus! Então, ninguém, você é salvo para sempre, diga eu sou salvo para sempre. E ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor. Amém? E como é que nós somos salvos? Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pela oração que aquele irmãozinho fez por mim durante 20 anos. E assim a fé vem pelo jejum que a minha avó fez durante 10 anos. É isso? Não. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então ela tem que ouvir a pregação. Tem que ouvir a palavra. Alguém um dia falou para você da palavra, por isso você está aqui. O que nós vimos lá não foi que um dia você acordou, hoje eu vou, acho que eu quero Jesus na minha vida. Não, não foi. Alguém falou de Jesus para você. Então não adianta a pessoa, bispa, mas eu estou orando há 25 anos por uma pessoa. E ela não se converteu até agora, bispa. Amada, eu pergunto, você já experimentou pregar a palavra para ela? Fala assim, vem cá, meu irmão, vem cá. Deixa eu ler para você o que diz aqui na Bíblia, ó. Mano, tem que pregar a palavra. Não adianta ficar orando. A pessoa tem que ouvir falar de Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus faz? A pessoa tem que ver o seu testemunho, amado. Qual é o seu testemunho? Para que pessoas sejam convertidas. Não adianta ficar orando. Eu estou orando, bispa. Olha, já faz muito tempo. Não adianta orar. Só orar. Só orar, não. Você tem que falar de Jesus, amado. Não adianta a gente querer que uma pessoa se converta se a gente não fala. Olha, entrega um livro para a pessoa, dá uma Bíblia de presente, fale com ela do que Jesus fez na sua vida. É assim que vai acontecer. A fé vem pela pregação. E não é pregação de qualquer palavra, é a palavra de Cristo. Amém? Então, amado, e essa fé que vem não é uma fé natural, não é uma fé humana, é a fé dom de Deus.
Então diz assim, olha, Lucas 2,11 diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, amado, nós precisamos saber quem é o Salvador. As pessoas aí fora precisam saber quem é o Salvador. Quem salvou a sua vida, amado? Quem te deu essa salvação? As pessoas precisam saber. Quando você fala sobre isso, as pessoas veem o seu testemunho. Porque, amado, Maria não salva. Maria não salva. Pedro não salva. João não salva. Antônio não salva. Quem é que salva? É só Jesus. Vou ainda além. Atos 4,12 diz: e não há salvação em nenhum outro. Nós cantamos aqui: não há outro Deus igual, não há outro como tu. Só Jesus, amor. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Aleluia. Não existe, amor, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós temos que entender que não precisamos de intermediários. Às vezes é delicado a gente falar com algumas pessoas que acreditam nisso. Ah, Maria, ah, João, ah, José, ah, Antônio. Não. Não precisamos de intermediário, porque só foi Jesus, só Ele morreu na cruz, só Ele verteu o sangue por mim. Maria não fez isso. João, José, Joaquim, sei lá quem, não fez isso. Só Jesus. Então só Jesus Cristo salva. Romanos 10,9 diz: se com a tua boca confessares. Então mais uma vez a gente vê aqui que não é aceitar Jesus. Tem que o quê? Confessar. Não adianta a pessoa também falar: ah, eu acredito em Deus, né? Mas não precisa confessar, não. Precisa confessar, amado. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se a pessoa não confessou Jesus, não adianta, ela não é salva. Não é, amado. Pode ser a pessoa que você mais ama deste mundo, não é salva. Então, isso só acontece na vida de um predestinado. Aquele que foi chamado. Aquele que Jesus se revelou a ele. Aquele que Jesus tirou da morte para a vida. Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ih, bispa, agora deu um nó. Olha lá falando de batismo, bispa. Amado, vamos ver aqui. Aonde é que está falando aqui batismo nas águas? Aonde está escrito aí? Ah, nas entrelinhas. Não, amado, não tem. Não tem isso. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Então só há um batismo. O que o bispo falou domingo aqui? Que quando Jesus estava lá, crucificado, tinha mais duas pessoas com ele. Será que desceram, como o bispo falou aqui domingo, desceram ele e falaram: opa, deixa eu passar nas águas aqui, coloca ele de novo, agora sim ele está salvo. Foi isso que aconteceu? Não. Mas Jesus falou para ele o quê? Hoje mesmo, estaremos juntos. Hoje mesmo. Sem batismo nas águas. Então há um só batismo. Paulo diz isso em Efésios 4,5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, qual é esse um só batismo que lava e regenera o homem? É o batismo do Espírito Santo. Eu criei, por isso eu falei, eu confessei. E quando eu confessei, eu criei. Então, amado, é o batismo do Espírito Santo. Nós temos que crer nisso. Se você crer, você já é batizado. Ah, bispo, mas porque eu não falo em línguas ainda, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque tem gente que fala assim:
porque quem fala em línguas é mais poderoso, é mais importante estar no patamar aqui, ó. Não. Glórias a Deus pela graça que nos nivela. Somos nivelados, amado. Eu tenho o mesmo valor diante de Deus que você, que qualquer pessoa, amado. Somos iguais diante de Deus. Tem nada a ver o negócio, amado. Tem nada a ver. João 3,36 diz assim, olha: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amado, quem está em rebeldia, que fica, ai, não concordo, ai, bispo, eu não aceito isso, ai, eu não aceito aquilo que o bispo falou, ai, amado, está sobre ele o que? A ira de Deus sobre o rebelde. Simples assim. A gente tem que entender a Bíblia, ler a palavra e entender. Quem não crê é porque não é para salvação. Simples assim. Não é predestinado, é filho do diabo, amado. A ira de Deus está sobre ele. Agora, João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então basta crer com o coração, amado, que Jesus Cristo é o Deus sobre tudo e sobre todos. E Ele foi enviado como Salvador ao seu povo. João 6,47 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida. Amado, nós já lemos vários aqui: vida eterna, vida eterna, vida eterna. Aonde está dizendo que perde a vida eterna? Não está dizendo. Ih, riscou. Nós lemos vários versículos aqui: vida eterna, vida eterna, vida eterna. Está garantido, amado. Efésios 1,13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, você tem ouvido a palavra da verdade neste lugar, o evangelho da salvação, aí veio a fé, amado, ó, você ouviu a palavra da verdade, você ouviu o evangelho da salvação. Então, quando você ouviu, né, a fé vem pela palavra, pela pregação. Então veio a fé. Aí o que acontece? Tendo nele também crido, então veio a fé, eu criei, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Simples, amado, olha, simples. Eu ouvi a palavra, eu ouvi a pregação, eu criei, eu acreditei, fui selado. Pronto. E o que é selado? Ungido, batizado, pleno. Então não precisa também de óleo. Às vezes eu ouço alguma questão, imagina como a gente tem convivência com algumas pessoas que são da lei. Ai, eu levei aquela irmãzinha lá para ela ungir, ela ungiu as paredes, ela ungiu não sei o que, ungiu assim, do meu estabelecimento, né? Eu assim, amém, amada, amém, né? Eu não ia entrar numa discussão ali, né? Essa pessoa crê, amém. Ah, então levou o óleo e ungiu, eu fico pensando, né? Passar um óleo no estabelecimento, fica tudo aquele negócio escorrido, oleoso, né? Ah, meu Deus, né? Que coisa. Não. Então você já é ungido, diga graças a Deus por isso. Você já é batizado, você está pleno, amado. Oh, glórias a Deus. Você é selado com o Espírito Santo de Deus. E esse selo não pode ser tirado da sua vida. Esse selo garante o seu destino final, amado. Qual é o seu destino final? A vida eterna, a glória, o céu, estar junto de Deus. Amém? João 3,3 diz assim, olha, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode, amado. Como é que eu vou nascer de novo? Então, amado, toda essa história que nós vimos agora de Jesus ter predestinado, chamado, se revelado, passado, né, você da morte para a vida, ter salvo você pela graça, selado com o Espírito Santo da promessa, tudo isso é o quê? Diga assim, olha, novo nascimento.
nova criatura, amado. O velho homem está crucificado, foi deixado para trás. Nós ressuscitamos com Cristo, fomos vivificados no Espírito, somos novas criaturas, praticamos a palavra. Então, amado, vamos entender aqui. Essa história de igreja inclusiva, amado, vamos pensar. Se a palavra de Deus está dizendo aqui, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como é que a pessoa vive na prática do pecado? Ela vive na prática do pecado, ela diz, eu estou salva. Não está salva, amado. Essa pessoa não está salva. Ela pode falar no nome de Deus, porque hoje nós vemos pessoas aí, amado, de tudo quanto é jeito, e canta, diz que canta para Jesus, e prega a palavra, amado. Se não nascer de novo, se não converter o seu caminho, sai aqui de um caminho errado e vai para o caminho certo, não é salvo. Não é. E agora vem algo mais profundo ainda. Que para ser salvo precisa passar por uma coisinha que se chama arrependimento. Porque tem gente, amado, falando em nome de Jesus e fazendo as coisas mais bárbaras que existem. Homem vivendo com homem, mulher vivendo com mulher, a pessoa que é a favor do aborto, a pessoa que é a favor do sei lá, tanta besteira hoje em dia. Ah, pelo amor de Deus, está difícil hoje. E falando em nome de Deus, tremam os céus, essa pessoa tem que lavar a boca para falar no nome de Deus. Uma pessoa que é pecadora, vive na prática do pecado, quer falar de Jesus? Desculpa, amado, não é salva uma pessoa dessa. Ela tem que se arrepender. Se a pessoa continua na prática do pecado, não houve arrependimento, então ela não é salva. Não é, amado. Porque a gente tem que se arrepender, crer na ressurreição de Jesus. E aí, o que acontece? Amado, se você crê, você se arrepende, crê na ressurreição, você recebe essa obra de salvação na sua vida, recebe o Salvador, e esse Salvador passa a ser o seu Senhor, o seu dono. Então, enquanto eu digo, eu sou do Senhor Jesus, mas eu estou fazendo a minha vontade, o Senhor Jesus não é dono de nada. Porque o apóstolo Paulo disse o quê? Não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo é que vive. Eu não vivo mais para mim. É Jesus que vive em mim, eu vivo para Ele. Eu sou dele, por Ele, para Ele. Então não adianta ficar falando em nome de Jesus se a pessoa não teve um arrependimento. Porque não adianta a pessoa vir para a igreja e ela dizer, que legal, entendi. Sou salvo para sempre. Creio na vida eterna. Eu creio que Jesus ressuscitou. Mas, bispo, olha, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Não se arrepende. Se não se arrepende, não está salvo. É impossível, amado, que a pessoa seja salva se ela não se arrepende das coisas erradas que ela fez. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz, ao nos selar, é nos dar esse sentimento profundo de vergonha, de arrependimento profundo do que nós fizemos no nosso passado. Então o Espírito Santo de Deus é que produz arrependimento. Amado, quando uma pessoa ela começa a viver na prática do pecado, isso leva ela a viver uma vida mundana. E chega uma hora que essa vida, essa prática de pecado fica uma coisa natural. Então ela já não quer mais estar na igreja. Por quê? Porque se tornou natural a prática do pecado. E aí a pessoa está lá, mano. E eu fico pensando, meu Deus. Mas a pessoa que está em Deus, quando ela faz alguma coisa errada, depois ela sente vergonha. Ela se arrepende. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está falando ali, ó. Você errou, você é filho de Deus. Isso não é para você. Mas a pessoa que já está, não está salva. Uma pessoa que está na prática do pecado e faz, e tudo bem. Atos 3,19 diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, se a pessoa não se arrependeu, ela não foi convertida,
foram cancelados os pecados. Simples assim. Né? Vamos passar aqui para o contrário. Ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para quê? Para serem cancelados os vossos pecados. Então, eu não me arrependi. Não me arrependo. Também não vou sair, não vou deixar a prática do que eu faço. Não vou me converter, não. Então, os pecados não serão cancelados. Simples assim, amado. Tem que se arrepender. Tem que mudar o sentido da vida. Eu ia para uma direção, agora eu vou para outra direção. Então, as coisas do passado não podem mais fazer parte da minha vida hoje, amado. Tito 2,14 diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Então, remir, o que é remir? Resgatar, regenerar, perdoar, libertar, salvar. Ele nos salvou do quê? De toda iniquidade. A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, amado, quando Jesus olha para você, Ele te vê remido. Ele te vê purificado. Diga, purificado. Amado, Ele não fica olhando para você e diz assim: olha, lá naquele 7 de setembro de 1900 e bolinha, eu sei o que você fez. Não, amado. Jesus não faz isso. 1900 e tralalá, eu sei. Não. Eu sei o que você fez no passado. Não. Ele olha para você, amado, e Ele vê o seu sangue vertido na sua vida. O sangue que te lavou, que te purificou, que te remiu, que te tirou do pecado. Então você é perdoado, você é lavado. Nada consta, amado, contra você. Diga graças a Deus por isso. Aleluia, estamos terminando, amados. João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, mais uma vez não é aceitar. Está vendo os versículos? Vários, já vimos vários aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então eu te pergunto, amados, estamos terminando. Um filho pode virar bastardo de repente? Um filho pode deixar de ser filho? Um filho, uma ovelhinha, pode virar lobo? Jamais. Diga assim: filho é filho para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém. Então você faz parte da igreja. Amada, essa palavra falou ao seu coração? Fez sentido na sua vida? Você sentiu, amado, que você faz parte da igreja, da Assembleia dos Santos, aqui da reunião? Você sentiu que você faz parte, amado? Amém? Então você faz parte dessa família espiritual, da família de Deus aqui na terra. Você faz parte deste corpo bem ajustado, onde Jesus é o cabeça, porque primeiro o plano da salvação foi manifestado na sua vida. Você é um predestinado. Olha para quem está do seu lado: você é um predestinado. Segundo, você foi chamado por Jesus. Terceiro, Jesus se revelou a você. Quarto, Jesus fez uma obra, te libertou do império das trevas, te tirou da morte para a vida. E quinto, a salvação foi manifestada. Então diga: eu sou salvo para sempre. Amém. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas, diga: eu sou ovelha. Então você está ouvindo a voz de Deus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. De novo, amados, você anotou quantos versículos nós falamos sobre a vida eterna? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Amado, você é a ovelha de Jesus e você faz parte deste corpo bem ajustado. Então você tem, amado, uma responsabilidade nas suas mãos. Você faz parte da igreja, da eclésia. As pessoas têm que ver Jesus na sua vida. Você tem que ser um testemunho nessa terra, amado. Você não pode passar despercebido. Então, amado, quando alguém olhar para você, tem
tirar daqui. Amém. Para terminar, Salmos 33:1, não está no telão, abra sua Bíblia. Diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu amo esse versículo, essa passagem, né? De Salmo 133. Então, amados, nós estamos unidos. Nós estamos ligados. Nós fazemos parte da eclésia, da igreja de Jesus nesta terra. Portanto, diz o Salmo 133:3, a parte B, que aqui o Senhor ordena a sua bênção. Aqui, amado. Então recebe em nome de Jesus este poder, esta autoridade que Deus te deu, porque você faz parte da eclésia, da igreja de Jesus nesta terra. Amém. Assim seja.